Eu pedi que alguns médicos me mandassem perguntas sobre marketing, gestão e captação de pacientes para que eu respondesse essas perguntas em vídeos para você. Sem mais delongas, a primeira pergunta que me fizeram foi: Aled, minha secretária é o problema. Eu até recebo mensagens, mas nada de agendamento particular. O que fazer? Primeira coisa é você saber se você tem algum script de atendimento. Por quê? Você não pode cobrar dela aquilo que você não ensinou para ela, ou aquilo ali que não tem um passo a passo. Normalmente o médico, ele vai lá, contrata uma secretária e fala, ó, vai lá, agenda aí, faz o seu trabalho. O máximo que vai ensinar é sobre o sistema, mas não ensina ela sobre venda, não ensina ela sobre atendimento, não ensina ela sobre passo a passo. Então, a primeira coisa que eu faria é ter um script. E quando eu falo script, não é nada marqueteiro, super elaborado, com 10 perguntas, com vídeo, com sei lá. Não, faz um script simples primeiro, um passo a passo. Olha, primeiro eu vou perguntar o nome do paciente, depois eu vou perguntar aonde que ele me encontrou, vou explicar um pouco mais sobre a consulta, depois eu vou passar os valores e aí eu vou agendar. Pronto. É um passo a passo simples. A maioria das pessoas não tem esse passo a passo simples documentado. Então, escreva isso em algum lugar para que você consiga, ao longo do tempo, ir mexendo nesse script para ver aonde está o problema. Então, minha resposta é: tenha um script de atendimento. O mais básico que for, faz no Word, no bloco de notas, mas tenha um passo a passo. Segunda pergunta: 4 agências já e nada de resultado. Não faço a menor ideia do problema. Olha, se você passou por 4 agências e nenhuma te deu resultado, talvez o problema não seja a agência. Mas vamos colocar aqui, você pegou 4 agências que não fossem tão boas, agências que não tinham expertise em marketing médico. Eu falo que o médico, ele é como se fosse um maestro. Ele tem que conduzir a orquestra. Então, se eu não sei conduzir a orquestra, e eu estou escutando ali uma sinfonia, por exemplo, e eu não estou gostando muito, eu não consigo apontar o erro, porque eu não sei o som dos instrumentos. Então, eu quero que você entenda minimamente sobre cada área. Então você não precisa ser um especialista ultra mega em marketing, vendas. Não. Entende o que é, por exemplo, um lead, o que é uma taxa de conversão, o que é o Google Ads, rede de pesquisa, Meta Ads, conversão, marketing de conteúdo, inbound marketing. Entende o básico. Para quê? Para quando você estiver dialogando com essa agência, você conseguir ali apontar os erros. Olha, a nossa taxa de conversão não está tão legal. O que vocês acham que pode ser? Olha, o lead não está vindo tão qualificado. O que você acha que pode ser? Então, quando eu entendo de marketing, eu consigo dialogar. Você não precisa fazer, mas eu consigo apontar aonde está o erro e onde pode a melhoria e entender quando alguém fala comigo. A agência pode falar, olha, vai demorar mais 3 meses, mais 4 meses para ter resultado. E você sabe que isso é normal. Você espera que no marketing demore a estratégia para que ela dê certo. Então, entende um pouquinho de marketing, um pouquinho de gestão e um pouquinho ali de atendimento ligado à venda. Assim você vai conseguir dialogar melhor com a agência e caso vá buscar uma agência, busque uma agência especializada em médico. É um mercado muito diferente, então busque alguém especializado e que tenha ali alguns resultados. Então pede ali para te mostrar algum exemplo de outro médico, algum exemplo ali de alguma outra pessoa que ele já atendeu. Terceira pergunta, cada um fala uma coisa. Começa pelo Google, faz sei lá o que no Instagram, qual é o certo? Não existe um medicamento que vai funcionar para todo paciente. Não existe ali a conduta mágica, a conduta perfeita. Cada paciente é um paciente, cada caso é um caso, cada médico é um médico. Então, por exemplo, eu não gosto de falar, olha, só o Google funciona, olha, só o Instagram funciona, ó, só o TikTok funciona. Não, calma. Para captação de paciente, eu tenho que entender a sua realidade. Quanto que você cobra? Você atende por convênio? Você cobra caro? Você cobra barato? A sua cidade ela é grande? Ela é pequena? Ela tem quantos especialistas? Então, para que eu consiga ter uma estratégia eficiente, eu tenho que entender a sua realidade, o seu contexto. Eu hoje atendo médicos que têm realidades completamente diferentes. E aí eu tenho estratégias completamente diferentes. Então, entende um pouco mais do seu mercado, entende um pouco mais, ó, vou fazer um pequeno resumo. A minha cidade ali, ela é uma cidade de 100 mil habitantes. Só tem eu de especialista. E as pessoas procuram muito pela minha especialidade. Putz, talvez um Google funcione para você muito bem, porque você não vai ter um custo caro, porque tem poucos anunciantes. As pessoas procuram pela sua especialidade, ótimo. Agora, eu estou no centro de São Paulo, eu tenho 50 concorrentes, eu cobro ali na minha consulta R$ 200, R$ 300. Olha, talvez o Google fique muito caro. Talvez faça sentido você ter uma estratégia de Meta Ads, que é a parte do Instagram, anúncios tipo Instagram, junto com algum marketing de conteúdo. Pronto. Outro caso, eu estou numa cidade pequena, de 30 mil habitantes, eu tenho um médico que é assim, olha, talvez uma campanha de Instagram faça muito sentido.
Porque as pessoas não procuram, mas elas vão te ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes, e aí elas vão começar a saber que você existe e vai aumentar o seu volume de atendimentos. Então, olha, dei aqui exemplo rápido de 3 casos com estratégias completamente diferentes, de acordo com a realidade e de acordo com o negócio de cada um deles. Próxima pergunta. Marketing de conteúdo realmente funciona para atrair pacientes? Que tipo de conteúdo devo criar? Estou sem ideias e desesperado. Olha, eu vejo o marketing de conteúdo como algo de longo prazo, tá? Então, o médico, ele tem que pensar em 2 coisas. Ele tem que pagar as contas hoje, tá? Então, a maioria dos médicos, eles não têm tempo, realmente não tem tempo. Ele precisaria de 3, 4 meses ter um volume de pacientes para conseguir pagar as contas do consultório. E o marketing de conteúdo, que é você produzir conteúdo, para você prospectar pacientes, normalmente demanda mais tempo e demora mais tempo. Então, o marketing de conteúdo eu penso ali para 1, 2 anos, para que você consiga colher isso lá na frente, entendeu? Não é uma coisa rápida, eu vou publicar hoje, amanhã eu já vou ter paciente. E outra coisa, no marketing de conteúdo por si só o marketing de conteúdo, eu dependo do algoritmo. Então eu dependo do algoritmo do Facebook, que no caso é o Instagram, é o Meta. Eu dependo do algoritmo ali, por exemplo, do TikTok, para entregar o meu conteúdo, do YouTube, para entregar meu conteúdo. Então, eu coloco ali os meus resultados na mão de um algoritmo, na mão de uma plataforma. E eu não vejo que isso faz muito sentido. O que eu gostaria de fazer e te indicar? Concilie as 2 coisas. Concilie a parte do tráfego pago, então você anunciar para buscar paciente, seja no Google ou seja ali no Meta, tá? Que é o Facebook Ads, Meta Ads. E em paralelo a isso, você começa ali a produção de conteúdo para que no longo prazo você consiga colher os resultados dessa produção de conteúdo, tá? Então, o marketing de conteúdo não vai trazer resultado rápido, não vai do dia para noite viralizar e lotar seu consultório. Ainda mais porque, se você viralizar, você só atende no Rio de Janeiro, por exemplo, e você viralizar para o Brasil inteiro, talvez você não vai conseguir atender esses pacientes. Porque muitos deles não vão querer ir por telemedicina. Aí você tem um problema. Então, faz algo pensando no longo prazo e junta tráfego pago para o curto prazo. Próxima pergunta. Vale a pena investir em Google Ads para o meu consultório? Ou é melhor focar em outra estratégia? Não quero jogar dinheiro fora. Google Ads, para 90% dos médicos, vai ser a melhor estratégia. Então, não são para todos, mas o Google Ads, ele funciona para pacientes que têm intenção de compra. O que é isso? Eu tenho um paciente que está procurando ativamente pela minha especialidade. Então, olha, eu sou otorrino. O paciente na minha região procura otorrino em Salvador, otorrino no Distrito Federal, otorrino ali em Juiz de Fora. Então, esse é o paciente que está procurando por um otorrino. Basta eu aparecer nas primeiras posições para que ele clique e agite uma consulta. Então, na maioria dos casos, os pacientes têm intenção de compra. Eles buscam ali diretamente pelo médico. Então, o Google Ads faz total sentido. Vou colocar algumas raras exceções para você conseguir pensar. Quando a sua consulta é muito cara, então a sua consulta ela custa mais de R$1.000, custa mais de R$2.000. Dificilmente esse paciente ele vai apertar no botão, vai ver seu site e vai querer agendar, porque é muito caro. Você não conseguiu gerar valor para ele, mostrar o seu valor para ele em um site somente. Então, quando o seu ticket médio ele é muito caro, ou, por exemplo, você vai precisar de uma relação de confiança com esse médico, um cirurgião plástico, uma dermatologista, então eu vou ter uma necessidade ali de relacionamento com esse médico, talvez, ou eu tenho um volume de buscas muito baixo, então na minha região eu tenho 100 buscas, 50 buscas, aí talvez não seja interessante você anunciar pelo Google. Ou, por exemplo, uma concorrência muito grande. Eu estou numa cidade que o custo por clique que eu tenho ali que eu vou pagar no Google é muito alto. E a minha consulta não é tão cara. Então, para eu competir ali, vai ser muito difícil que eu consiga ter retorno daquele meu investimento. Então, nesse caso, eu não aconselho muito o Google Ads, ou uso ele como uma estratégia complementar. E aí, só que, em 90% dos casos, o Google vai ser excelente. Então, analisa a sua situação, o seu contexto, para assim que você consiga escolher. Próxima pergunta. Quais são as novas tecnologias que eu posso usar no marketing do meu consultório? Alguma dica de ferramenta ou app que seja fácil de usar? Pensando em marketing por si só, eu não vou falar de marketing, eu vou falar de parte de automação, muitas das vezes. Então, eu vejo ferramentas de automação como um forte aliado do médico. E não a automação quando eu falo de robô do WhatsApp. Mas, por exemplo, você tem ali uma automação de lembrete de consulta, tem uma automação, por exemplo, para que você consiga lembrar o seu paciente depois da consulta ali de comprar a medicação ou de reagendar a consulta, de tempos em tempos você entrar em contato para enviar algum material, alguma coisa, você reativar os seus pacientes com alguma outra oferta. Então tem alguma ferramenta ali que vai automatizar ali algumas rotinas comerciais, principalmente de relacionamento com o paciente. Por exemplo,
o Botox, a cada 6 meses, a mulher tem que renovar, muitas das vezes. Então, se eu tiver um robô que a cada 6 meses manda mensagem para esse meu paciente, isso é ótimo. Então, eu vejo a automação como uma ferramenta muito útil para os consultórios médicos. Outra pergunta, como definir metas no marketing para o meu consultório? Quero algo realista, mas que traga resultados. Olha, isso aqui você vai ter que fazer um planejamento para o seu caso. Depois eu posso gravar um vídeo só sobre ali modelo de negócio, um vídeo sobre ali precificação, sobre custo de aquisição de cliente, mas resumidamente, como é que você vai criar uma meta realista? Primeiro ver o custo dos anúncios, tá? O custo por clique e o custo por impressões do Meta. E simula com o valor que você vai investir, quantos pacientes, na teoria, você iria conseguir converter. Depois disso, você vai ver quanto que você pagou por cada paciente. Por exemplo, eu investi R$1.000 em marketing e eu consegui 10 pacientes. Então, eu vou pegar 1.000, dividido por 10, eu vou pagar R$100 ali por paciente. Se a minha consulta custa R$100, eu fiquei no 0 a 0. Se a minha consulta custa R$500, putz, eu investi voltou R$5. Ótimo. Mais outra coisa também, se eu for um psiquiatra, então eu investi R$500 para conseguir um paciente e a minha consulta custa R$500. Só que esse paciente, ele vai ter que vir pelo menos 6 vezes no meu consultório. Então ele vai pagar R$3.000. Então eu posso achar que eu botei 500 e voltou 500 ruim, mas quando eu penso que eu botei 500 e voltou 3.000, é algo interessante. Então pense no LTV, Lifetime Value, que é isso. Quantas consultas esse paciente vai vir no seu consultório, vezes o valor que ele paga, perto do valor que você vai investir para conseguir esse paciente. Esse valor que você vai ter ali sempre tem que ser positivo. Eu sempre tenho que ter ali mais retorno do que o valor que eu investi. E assim você vai conseguir mais ou menos trabalhar ali as suas metas. Depois eu gravo um vídeo, pode colocar aqui no comentário caso você queira. Faz um vídeo sobre modelo de negócio, faz um vídeo sobre precificação de consultórios, que aí eu falo só sobre esse assunto. Acredito que teremos que ter parte 2, porque temos muitas perguntas, mas terminando aqui, quais são as tendências de marketing médico que mais funcionam agora? Quero estar atualizado. Eu não quero que você pense em tendência, não quero, porque tendência vai mudar. Então amanhã tem uma tendência, daqui a 2 anos vai ter uma tendência. Eu quero que você pense no básico. É bom que a gente vai terminar o vídeo com uma coisa que eu acredito muito. Pensa no básico, pensa no simples, entenda o óbvio. Por exemplo, se você conseguir entender o caminho de compra do seu paciente, ou seja, a jornada de compra do seu paciente, você vai conseguir criar qualquer estratégia em qualquer momento, em qualquer época da vida. Por quê? Se eu sei que meu paciente primeiro procura no Google, depois ele vai no Instagram, depois ele aperta tal botão e aí ele agenda. Ou que o paciente ele vai me encontrar no Instagram, ele vai ter que interagir um tempo comigo, então eu vou ter que gerar valor para ele, para ir sim ir lá e marcar consulta. Quando eu começo a entender sobre os pacientes, sobre a jornada de compra, aí eu consigo entender qual que vai ser a minha estratégia de marketing. E se eu entendo sobre o meu negócio, eu sei ali os meus diferenciais, como que eu vou me posicionar, o que que eu vou falar para esse meu paciente, ou como que eu vou mostrar valor para ele, como que eu vou lhe cobrar corretamente. E quando eu junto conhecimento sobre o meu consumidor, que no caso é o paciente, junto com conhecimento do meu negócio, aí não importa se vai ser Google, se vai ser outro buscador, se vai ser Instagram, TikTok, não importa. Eu entendi sobre marketing, eu entendi sobre pessoas. E aí vai ficar muito mais fácil você criar uma estratégia. Mas basicamente o que eu quero que você foque é a parte dos seus pacientes, ali a parte do seu negócio e um plus ali é você entender ali sobre a experiência do paciente. Então, não pense só até a consulta. Pense da consulta até o pós-consulta. Então, toda a jornada do paciente fora do seu consultório e dentro do seu consultório. Então entenda ali como é que você vai fazer um bom atendimento, um bom agendamento, depois ali um pós-consulta bem feito, depois uma reativação bem feita, como é que você vai sempre se manter presente ali na vida desse paciente. Então por hoje, irei fazer só essas perguntas, mas caso vocês gostem e queiram a parte 2, coloque aqui nos comentários. Eu também vou deixar aqui os links mais importantes. Então eu tenho um canal no WhatsApp, onde eu publico conteúdo semanalmente. Também vou colocar o link do Spotify, porque eu tenho um podcast. E eu espero você no próximo conteúdo.